Como provar que Jesus é Deus segundo as Escrituras? Eu resolvi gravar este vídeo para apresentar alguns textos que provam para mim e para você que Jesus é Deus segundo o que está escrito na minha Bíblia e na sua Bíblia. E o primeiro texto que nós vamos tratar aqui neste vídeo se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao versículo 3, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Neste texto, que por sinal é um texto muito conhecido, João apresenta Jesus como o Verbo. Ele diz: no princípio era o Verbo. Mas que princípio? No princípio da criação. Ou seja, Jesus não foi criado no princípio. Jesus já estava lá no princípio. Até porque ele é eterno, ele é pré-existente. Ele já existia antes de todas as coisas. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Mas Jesus não é Deus? Sim, Jesus é Deus. Então nós temos dois deuses? De maneira nenhuma. Nós temos um Deus que subsiste em duas pessoas, na pessoa do Filho e na pessoa do Pai. Aqui nós temos as duas pessoas da Santíssima Trindade, o Pai e o Filho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui o texto deixa claro para nós que Jesus era Deus, mas ele não só era, como ele é até hoje, até porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui também no versículo de número 3, João ele deixa claro para nós que Jesus é Criador. O texto diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus. Ainda no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, agora no versículo de número 14, o texto diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é Deus. Ainda no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, agora no capítulo de número 20, no versículo de número 27 ao 28, o texto diz: Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Aqui neste texto nós temos um diálogo entre Jesus e Tomé. Jesus já tinha ressuscitado e aparecido para os discípulos, porém ele não tinha aparecido para Tomé.